Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler a palavra do Senhor. Hebreus 1, 3. Quero falar sobre a glória do Senhor, sobre a glória de Deus em nós. Diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Abra sua Bíblia agora em Atos, capítulo 12, versículo 20. Atos 12, 20. Diz assim: Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém esses de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Entretanto, faz ligação. É uma explicação do texto de que Herodes sentou-se em trajes reais no seu trono e falava, enquanto o povo dizia: é voz de Deus e não de homem. Na mesma hora um anjo tocou, porque não deu glória a Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Jesus era o resplendor de sua glória, a expressão exata do seu ser. Ele resplandecia glória. No Strong eu fui ver glória, uma opinião, um julgamento. Era a expressão exata do ser. Deus o colocou exaltado, Filipenses 2, daqui a pouco a gente vai ler, num trono. Deu glória. Mas a glória do Criador está quando aquilo que foi criado cumpre o seu papel. Por exemplo, o Criador do ventilador. A glória dele é quando o ventilador funciona, faz vento. E como eu já dei o exemplo, a glória de quem criou o microfone só tem uma função: amplificar a voz. A voz que você está ouvindo é a minha, amplificada por um microfone. E se ele não funcionar, perde-se a glória daquele que o criou, porque ele foi criado exatamente para isso, amplificar a voz. E a voz que você está ouvindo, embora seja projetada pelo microfone, que tem um captador e está ligado nessas caixas de som, que tem um alto-falante, e aí você está ouvindo, essa voz é minha, mas passa pelo microfone, por isso que você está ouvindo. Passa pelo alto-falante, por isso que você está ouvindo.
dá para entender que a glória de Deus, ou o resplendor da glória do Senhor, quando nós vivemos nela, quando nós somos participantes da glória de Deus, é quando estamos vivendo exatamente aquilo que Deus projetou. É a glória do Criador, quando nós vivemos exatamente aquilo que Deus projetou. Por isso que Jesus foi glorificado, ele viveu exatamente a vontade do seu Pai. Exatamente a vontade do Pai. E nós, como filhos, devemos nós viver exatamente dentro da vontade do Pai. Para quê? Para que haja glória ao Criador, para que haja glória àquele que nos criou, para que haja glória à nossa origem, para que a glória seja dada a Ele, a Deus. Quando eu vivo exatamente aquilo que Deus me criou. Quando Herodes não dá glória a Deus, não era num momento de louvor que ele não quis dar glória a Deus. Não é um grito de glória a Deus como nós damos, glória a Deus. É porque ele estava se colocando ali como Deus. Ele tomou a glória para si. O povo viu nele, é um Deus, não é um homem, é um Deus. E assim, um anjo veio, tocou, e ele morreu. É sério os ambientes de unção. É muito sério o ambiente quando se trata da glória de Deus. Ninguém merece glória. Quando nós dizemos, quando nós cantamos, quando nós louvamos a Ele todo louvor, a Ele toda honra, a Ele toda glória. Ou seja, a Ele toda admiração, o louvor, a Ele toda honra, ou seja, tem que vir primeiro, é nossa prioridade, e a Ele a glória, é o posicionamento que nós temos de viver exatamente aquilo que Ele projetou. É por isso que Cristo veio, para que nos pudesse resgatar e nos devolver a um posicionamento de filhos. Se somos filhos no Senhor, é para que a glória seja dada a Deus. Pela obediência damos glórias a Deus. Pelo estilo de vida damos glórias a Deus. Pela honra damos glórias a Deus. Pelo amor que temos damos glórias a Deus. Por Jesus em nós damos glórias a Deus. Por Jesus vivendo em nós, nos transformando, esse sangue nos limpando, nos tirando o pecado, damos glórias a Deus. Herodes tocou onde não podia tocar, se colocou vestido de glória, se colocou em trajes reais, num assento, dizendo: eu sou o rei. Sabemos lá qual foram as palavras para que o povo achasse e o coroasse como um Deus. Damos glórias a Deus quando o coroamos. Damos glórias a Deus quando somos transformados por sua palavra. Damos glórias a Deus quando vivemos em obediência. Filipenses 2, versículo 8. Vamos lá. Diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus. Tudo está perfeitamente dentro da vontade de Deus. A obediência de Jesus, a morte de Jesus, a sua ressurreição, Deus o exalta sobremaneira, dá um nome acima de todo nome, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Isso é para a glória de Deus. Tem muitos que desistem de viver uma vida de dar glória a Deus,
Tem muitos que desistem pelo caminho, porque não tem outro caminho a não ser o caminho à cruz, a não ser o caminho até a cruz. E como eu disse aqui na sexta, todo caminho de cruz sempre vai ter um Getsêmani. E Getsêmani é lugar de decisão, porque na cruz não se decide mais nada, na cruz já não tem mais escolha. Na cruz muitas vezes é calado sem dar um pio, e a não ser liberando a vontade de Deus: Senhor, perdoa-lhes. Mas Jesus passa pelo Getsêmani e tem um momento ali de decisão, uma oração. Jesus não faz esse tipo de oração na cruz: Senhor, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Getsêmani é um tempo de angústia, é um lugar de angústia. E não tem como ser participante da glória de Deus se você não passar pelo Getsêmani, se você não passar por dias de angústia, se você não passar por tempos de angústia que não veio para te matar, mas que veio para lhe mostrar qual é o caminho, qual é a vontade de Deus, que veio para lhe dar a oportunidade de viver para a glória de Deus, de ter uma vida que glorifica a Deus. Dar glória a Deus não é apenas lhe dizer glória a Deus, não é apenas levantar as mãos e dizer glória a Deus. Dar glória a Deus é ter uma vida dentro dos padrões daquilo que Deus desenhou, daquilo que Deus desejou. Todos os desejos de Deus aqui dentro, dele é o realizar e dele é o desejar. É tempo de nós, num Getsêmani da vida aí, num tempo de angústia, naquele tempo, sabe? Se você tem uma palavra que lhe conduz à cruz, pode ter certeza que você vai passar pelo Getsêmani. E é nesse tempo que muitos ficam para trás, é nesse tempo que muitos desanimam, é nesse tempo que muitos desistem. Ou não foi no Getsêmani que Jesus convidou seus discípulos a orarem e pegou-os dormindo? Ou não foi no Getsêmani que chegaram os soldados para prender Jesus e Pedro tirou sua espada e cortou a orelha de um soldado? Muitos estão sendo conduzidos à cruz e quando chegam no Getsêmani, querem fazer com suas próprias mãos. Aí começa uma vida religiosa, de tentar fazer coisas, para poder dar glória a Deus. Escute, glória a Deus é quando sua carne está mortificada, quando o sangue de Jesus, você é participante de sua morte, você é participante de sua ressurreição e a vida de Cristo está em nós. Isso é uma vida que glorifica a Deus, isso é uma vida que glorifica o Senhor. Muitos, quando passam por um tempo de angústia, entregam seu coração à angústia. Davi diz assim: por que te abates, ó minha alma? Pergunte-se, por que eu estou angustiado? Eu vou lhe falar, vida de cruz vai ter angústia, não vai ter como não. Vai ter, é momento de decisão. É quando você amadurece. É o tempo de perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? Não pergunte qual é a tua vontade quando você estiver pregado. Aí já era. Aí já era, aí não tem mais escolha. Não tem mais escolha, aí não tem mais. Vida de cruz é quando você já não tem mais escolha. É quando você só vai para frente com o Senhor agora. É quando você vai e ultrapassa seus limites em Deus. É quando já não tem mais cheiro de carne. Agora só tem cheiro do Espírito, da presença do Espírito.
Eu não quero lhe dar uma palavra que conduz à cruz se você não for para lá. Eu não quero trazer e estudar e ler e meditar uma vida de cruz se eu não estou indo para lá. Se está complicado, um tempo de angústia, por favor, peça ajuda. Ore com alguém. Tempo de angústia, tempo de Getsemane não é lugar para voltar para trás. Monte das Oliveiras é uma prensa. Monte das Oliveiras é lugar de prensar o azeite, por isso chama Getsemane, lugar de prensar o azeite. É um tempo realmente de angústia, todo mundo passa por lá. E não sei quantas vezes você vai poder passar por lá. Não sei quantas vezes o Senhor vai querer te prensar. Não sei quantas vezes vai ter um tempo de angústia, um tempo de decisão, até você chegar no tempo de cruz, a vontade de Deus, para que sua vida então glorifique ao Senhor, para que você não tenha mais desistências, desânimos em sua vida, mas que viva assim como diz a palavra, de glória em glória, da vontade de Deus até a vontade de Deus. Se estou aqui, vontade de Deus. Se fui para ali, é porque Deus me mandou ir para ali. Se me movimentei, foi porque Deus me mandou me movimentar. Desde que as multidões venham, as movimentações proféticas da igreja de Cristo nessa terra, não precisam um desespero se o nosso foco é a cruz. Ao terceiro dia, a vida do Senhor. A angústia passa, a angústia não vem para te matar. Esse tempo difícil, esse tempo complicado que muitas vezes parece que se vai para a igreja no domingo, você é o melhor crente que já existiu. Acordou na segunda-feira, acordou borocochô, cara, você não sabe o que está acontecendo. Você parece que não é mais crente. Aí você não sabe o que está acontecendo, você fica perguntando o que está acontecendo. E você nem se atenta que você é um ser espiritual. Que se você tem uma palavra de destino, se Jesus olhou para você, se a graça te alcançou, escute as movimentações do Espírito. Teu Espírito vai pegar. E muitos ainda estão dormindo no tempo que vem, um tempo de angústia, um tempo para decidir qual é a vontade de Deus. Ainda que haja pergunta, se for possível, passa. Mas depois lá na cruz não tem mais pergunta não. Depois lá na cruz já está tudo decidido. A decisão já foi tomada. Estou aqui para a glória do Pai. Estou aqui glorificando ao Pai. Foi por meio da obediência. Foi por meio da obediência. Tem muitas coisas que Deus não vai lhe fazer entender. É só para você obedecer. Vai falar com uma criança de 1 ano, não coloca a mão na tomada, porque dá choque, porque a descarga elétrica. Não vai saber. Você fala, dá uma ordem, obedeça, pronto. À medida que vai crescendo, à medida que vai tendo conhecimento, as coisas vão clareando. Quando vier a palavra do Senhor, obedeça, ponto. Depois, crescendo, amadurecendo no Senhor, quem sabe você entenda alguma coisa, mas obedeça. For por meio da obediência que Jesus deu glórias ao Pai. E isso não mudou. É por meio da obediência que nós vamos glorificar a Deus. Paulo, quando está diante do rei Agripa, Atos 26, 19, ele disse: eu fui obediente à visão celestial. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo com Paulo, conhecedor da palavra, perseguidor,
daqueles a quem estava professando, proclamando o nome de Jesus, agora se junta a eles. E ele diz: eu fui obediente à visão celestial. Ele não orou pedindo um encontro com Jesus, foi Jesus que foi lá e se encontrou com ele. Assim como Jesus com os seus discípulos, quando chegaram cansados, Jesus disse assim: vamos para um lugar deserto descansar. Jesus os convidou a um lugar de intimidade. Intimidade é uma disposição da autoridade, é um convite da autoridade a chegar mais perto. Você não vai produzir intimidade, Jesus vai te convidar. Jesus é quem chama para ser íntimo. E muitos ainda estão perdidos, como ovelhas sem pastor. Não sabem se mover, não sabem como mover, não sabem qual é a vontade de Deus para si, porque se perguntam: qual é o meu chamado? Eu vou lhe chamar, eu vou lhe dizer. Jesus está lhe chamando para ser um íntimo. Aí o resto é Deus quem levanta, Deus quem abate, Deus quem enriquece, Deus quem empobrece. É Deus quem faz tudo isso. Quando a glória é dele. Quando não há um Herodes num trono querendo se passar por Deus. Quando não há alguém manipulando a palavra de Deus. Quando o povo não está vendo: olha, é a voz de Deus. Não. Jesus proclamou a voz do Senhor e a vontade de Deus para nós. Ele era o resplendor da glória. Ele era o resplendor, resplandecia a opinião de Deus. Ele resplandecia a vontade de Deus. Se há uma angústia, se há um desespero, eu lhe digo: fique angustiado e desesperado a se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, estou vivendo aquilo que o Senhor quer que eu viva. Estou indo para onde o Senhor está me levando. Esse Getsemane, eu vou decidir ir para a cruz. Essa prensa vai tirar azeite. Não viva daqui 10 anos aquilo que o Senhor está te chamando para viver hoje. Aqueles que conhecem a Cristo, que são libertos, que têm aquela primeira impressão de transformação, os testemunhos sempre são os mesmos. Como eu perdi tempo da minha vida. Não deixe que o como perdi tempo na minha vida por não ver a vontade de Deus se instale no seu coração. Não deixe que se instale no seu discurso. Não tome uma decisão em Cristo de ser íntimo com Ele, de viver para a glória de Deus daqui 10 anos. Não espere. Não espere uma conferência, não espere um pregador, não espere um tempo, não espere um ambiente adequado. É hoje, hoje é o ambiente, esse é o ambiente, essa é a palavra, essa palavra é verdade. Se Jesus está te chamando para intimidade, vá, porque senão você corre o risco de ser um alvo de Jesus, a ter compaixão, de olhar para você e falar: uma ovelha sem pastor não sabe para onde vai. E aí um missionário enviado por Jesus vai precisar lhe alcançar. Quando Jesus chama os discípulos para descansarem um pouco: vamos para um lugar íntimo, vamos para um lugar deserto, nós vamos descansar. A intimidade do Senhor traz descanso. Pessoas que desanimaram, pessoas que passaram por um Getsemane, não entenderam que depois do Getsemane tinha a cruz, que não entenderam o que fazem, se divorciam de Jesus para procurar descanso para as vossas almas. Não faça isso, não cometa isso.
Jesus está chamando seus discípulos a um lugar de intimidade. Esse lugar é de descanso. É esse lugar que glorifica a Deus, um lugar de obediência. Venham para cá. Para que você não seja um alvo missionário, de um missionário enviado por Jesus. Jesus está pregando às multidões, mas quando as multidões têm fome, Ele diz aos discípulos: vai lá e dê de comer. E os íntimos sempre serão enviados a dar de comer a alguém, porque sempre estarão com Jesus, sempre terão uma palavra, sempre terão esperança, sempre estarão fortalecidos, sempre terão alegria, mesmo que cansados. Mesmo que cansados, ainda que cansados, nunca terão um testemunho de cansaço, nunca terão um testemunho de desânimo, sempre terão um testemunho: estou indo para o lugar certo, estou glorificando a Deus, a minha vida glorifica a Deus, a minha vida glorifica o Senhor. Embora angústias, embora sofrimentos, mas não tem como ser participante da glória de Deus se não participar de tudo que Cristo oferece, de sentir na pele o que Cristo sentiu. E não vai lhe tirar do propósito. Isso é para lhe empurrar ao propósito. Isso é para lhe empurrar ao propósito. E aí o Senhor conta com esses íntimos. Atos 12, 24. Herodes morreu porque não deu glória a Deus. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. O reino de Deus não é falando que você vai para o céu. O reino de Deus é um avanço. É uma tomada. É em cada parte, em cada família, ter também o direito de conhecer a graça do Senhor. É em cada família, cada canto, cada jovem, cada criança ter o direito de ser participante da graça do Senhor. E ter uma vida que glorifica ao Pai. E ter uma vida que glorifica a Deus. E você não precisa fazer muito, porque a glória do Pai de Lucas 15 foi o filho se arrepender. Aquele filho que pegou parte da herança e foi para longe, sabe? A glória do Pai foi o filho se arrepender. Matou-se um cordeiro, não apenas para fazer uma festa, mas para colocar o sangue na porta e dizer: eu tenho uma aliança contigo, você está debaixo de minha proteção. Assim como foi feito em Páscoa, o sangue no limiar. Quem já fez a aliança sabe disso. O sangue no limiar entrou para dentro, o filho entra para dentro, debaixo da aliança do Pai, da proteção do Pai. A glória do Pai dessa história é o filho se arrepender. É só entregarmos todo o nosso coração ao Senhor e decidirmos: eu vou para a cruz, para um lugar onde eu já não decido mais nada. Eu não estou decidindo mais nada. Eu vou viver aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Chega de tomar decisões longe da presença do Senhor, porque você quer que Deus o abençoe. Não peça no meio do caminho, peça no começo. Quer que o Senhor vá contigo? Ore no começo, antes de ir. Não é no final, não é na metade da caminhada, é no começo. Getsemane era o começo ali, era o start ali, para tudo que ia acontecer. Quando Jesus sai dali ouvindo a voz do Pai, o confortando em meio a uma angústia, ele já não fala mais nada. Já viu? Uma vida que glorifica a Deus sem falar nada.
sem ter desespero, criação alguma de suas mãos, das suas palavras. É como um microfone. Imagine que você é um. E aquilo que os outros escutarem veio de você, mas não é você. Como se a palavra de Deus estivesse se projetando em sua vida. E aí o que você está escutando é a minha voz. Porque isso só está amplificando, não está criando nada. O microfone não tem esse poder de criar nada. Só projeta aquilo que eu estou falando. Imagine se sua vida for desse jeito. Você glorificará o Pai. É a voz de Deus, é o resplendor da glória. Hebreus 1:3. Era o próprio Deus falando através do seu Filho. E aí nós olhamos, pelo Filho nós ouvimos. É o que Deus pode fazer daqueles que são participantes do sangue que nos purifica, do sangue que nos perdoa, do sangue que nos justifica. Você tem duas opções antes de chegar no Getsemane, tá bom? Ou você é um pecador justificado, ou você é um pecador que tenta se justificar. Para que se justificar? Você pode ser um pecador justificado pelo sangue do Cordeiro, se sua vida nele estiver. Quando você justificar seus pecados, escute, você se entrará numa prisão. Não tem como justificar pecado. Porque pecou? Eu pequei por causa disso. Eu tenho pecado por causa disso. Tem meu coração por causa disso. Minha mente por causa disso. Você está se emaranhando ainda mais. O pecado é uma prisão, é escravidão. A vontade de Deus para a glória do Pai é que pecador seja justificado por Ele. E aí a sua vida pode se tornar como um microfone. Aquilo que você dá não é seu, não vem de você. Você só está amplificando. Aquilo que você fala, aquilo que você vive. É assim uma vida que glorifica a Deus. Não veio de você, veio daquilo que você ganhou sem merecer. Aquilo que você recebeu porque não tinha, e aquilo que você dá e nem é seu. Graça é aquilo que você dá que nem é seu. Ganhou e não tinha, recebeu e nem merecia. Que o Senhor nos faça viver para a sua glória. Virou a chave do 2019. Muitas pessoas se ressignificam. Aproveite e ressignifique sua vida em Cristo. Suas palavras sejam ressignificadas em Cristo. Seus pensamentos, seus desejos, seus planos, seus projetos. Não tem como você projetar se não for Deus que gerou. Não vai pedir para Deus abençoar. Benção aquilo que Ele não aprova. Bênção é a aprovação de Deus. Ele não vai abençoar aquilo que Ele não aprova. Que o Senhor nos faça viver sua vontade. Que o Senhor te leve para a cruz. E no tempo de Getsemane, lembre-se, decida pela vontade do Senhor. Há alguns ainda no Getsemane que dormem. Outros desembanham suas espadas e querem resolver as coisas com as suas próprias mãos.
É um lugar onde muitos se confundem. Mas eu vou lhe falar, passou no teste, foi aprovado no Getsemane, aí na cruz você já não tem mais escapatória. Eu oro para que o Senhor lhe pegue de um jeito que você não tenha mais como escapar dele, que você já não tenha mais para onde ir, que não apenas cantemos, mas que seja a realidade da nossa vida. Para onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna? A quem irei se só tu tens as palavras de vida eterna?